Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar a Ana Luísa Miranda, que é diretora comercial de marketing do Roadcard Soluções Integrada e Meios de Pagamento. Obrigado, Ana. Hoje eu vou te explorar, Ana. Hoje você vai falar tudo, você vai ter que me dar um cartãozinho do pagamento aqui, tá? O nosso boa noite, seja bem-vinda conosco para poder nos dar essas informações para nós e levar ao nosso público como é que isso funciona. Boa noite, Norival. Boa noite, amigo caminhoneiro. É um prazer estar aqui. O meu dia a dia é tentar melhorar a vida do caminhoneiro, do transportador. Então, para mim é um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha experiência com vocês. Então já vamos começar. Em 2011, a Redcard, por meio da Pancard, ela apareceu ao mercado para poder efetuar esse tipo de trabalho e atendimento ao caminhoneiro. Eu queria que você falasse para a gente a missão dessa empresa, como ela se posicionou dentro do nosso mercado, qual a relação de avanços. Em vez de uma pergunta, eu já estou fazendo várias, tá? Ótimo. Em termos do setor do transporte rodoviário, que é a função do nosso programa, levar o conhecimento ao caminhoneiro. Então, eu queria que você falasse um pouco delas para nós poder... Legal. Norival, a nossa escola, a minha escola e de grande parte hoje do corpo diretivo e dos funcionários da Roadcard, a gente veio da Pancard. Então, a gente tem esse DNA de inovação que a Pancard tem e dessa preocupação de melhorar o setor de transporte de carga no Brasil, né? E a Pancard, lá no final dos anos 90, muito preocupada em como ajudar o caminhoneiro através do banco de dados Telerisco, que ela Você tem... está falando a Pancard lá. A Pancard lá, ela continua, apenas ela está vindo com anexos e acessórios de coisas melhores para tudo isso. São empresas diferentes, mas o Pancard nasceu dentro da Pancard, né? Eu era funcionária da Pancard, então o Pancard ele nasceu da ideia de dar uma solução para o mercado que acabasse com a carta frete, porque a gente entendeu no final dos anos 90 que o grande calcanhar de Aquiles do caminhoneiro era a carta frete. Foi feito pesquisa com os caminhoneiros. Um dos itens, né? Isso. Mas a gente queria ver assim, o que mais preocupa a vida dele. Como já existia o cartão Pancard, que na época era simplesmente um cartão de identificação do motorista no Telerisco, houve esse sonho, essa ideia de transformar o cartão Pancard num cartão para recebimento do frete, transformando o caminhoneiro de refém a cliente. Que essa é a nossa missão, né? Fazer com que o caminhoneiro ele tenha liberdade de escolha, que ele seja tratado como cliente, porque ele é um cliente, e ele é um bom cliente. Ana, só que nós temos, vamos dizer assim, dentro desse mercado, nós temos, ele deve ser um negócio bom, até porque, vamos dizer, para o caminhoneiro, se ele cumprido na íntegra, ele seria ótimo. Agora, como veio várias empresas, tem muitas empresas também que estão transformando essa forma de pagamento de papel para cartão. Isso, é que assim, existem empresas e empresas, né? Existem mais de 20 empresas já homologadas como administradores de meio de pagamento, né? Nós da Roadcard, a gente quer cumprir a lei à risca. Então, a primeira coisa que a nossa missão é dar liberdade de escolha para ele e flexibilidade para o transportador, para a empresa transportadora, de, olha, o que está dentro da lei? Dentro da lei você pode pagar com conta corrente, você pode pagar com cartão, você pode ter um cartão emitido pelo Banco do Brasil, você pode ter um cartão emitido pelo Bradesco, eu estou dizendo dos produtos da Roadcard. Então, a gente procura criar uma prateleira para que a gente consiga entrar dentro de uma empresa transportadora, ela olhar para a prateleira e falar assim, para obedecer a minha operação, é assim. E qualquer maneira que ela escolher, a gente está garantido o direito do caminhoneiro. Então, o papel da Roadcard é esse, de administrador de meio de pagamento. Intermediar essa relação entre o contratante e o contratado, de maneira que todo mundo saia ganhando, porque isso é possível. Você falou intermediar. Houve alguma dificuldade? Porque hoje também ele tem o Vale Pedágio, a Conta Frete, CIOT, entre outros. Eu queria que você complementasse até com o uso disso, se teve muitas dificuldades para ele ser incorporado também. Sim, é uma questão cultural e eu acho que falta muita informação. Acho que esse serviço aqui, Norival,
isso que a gente está fazendo aqui, isso é fundamental, é muito importante, porque falta muita informação. Eu sou diretora comercial, meu dia a dia é ouvir a minha equipe, participar com a minha equipe de reuniões e eu vejo que nas empresas ainda existe muita ignorância em relação às obrigações que elas têm, qual é o papel do embarcador, qual é o papel do transportador, quais são os deveres e direitos de cada um dessa cadeia. E existe muita dúvida em relação a isso, né? Agora, o nosso papel no dia a dia é ir também fazendo um papel de consultor e explicando o papel de cada um. E quando isso é desmistificado, na hora que você fala assim, olha, não é um bicho de 7 cabeças, nem pagar o frete de maneira correta e nem receber. E aí as pessoas começam a entender que você pode até melhorar um processo dentro de uma transportadora, até melhorar o resultado dela colocando um produto como o nosso. Mas eu queria que você complementasse. Ele está incorporado, o vale pedágio, essas coisas todas? Isso. Hoje, quando um cliente busca a Roadcard para usar o sistema Pancard, né? Que é como se fosse um internet banking, né? Um banco digital que você entra e ele consegue fazer as operações todas de pagamento num único ambiente. Então, o cliente entra lá, imprime o contrato de frete, coloca qual é o valor de frete que vai pagar, qual é o valor de pedágio que vai pagar, eventualmente qual é o valor de vale abastecimento totalmente desvinculado do frete para cumprir a regulamentação. E aí o caminhoneiro consegue também ter todos esses benefícios, porque na hora que você separa o frete do pedágio e do abastecimento, você reduz a carga tributária de quem está contratando, do contratado, e você garante o direito do autônomo, né? Porque está ali registrado o quanto ele vai ganhar, de que forma ele vai ganhar e em quantas vezes ele vai ganhar, onde ele tem que fazer a quitação do frete dele. Então, tudo isso está estabelecido ali. Você entrou numa seara até muito interessante para mim, porque nós temos também empresas e empresas. Nós temos muitos que estão tendo a dificuldade do recebimento do frete. E eu sempre usei isso, Ana, que eu acho que se todos nós cumpríssemos a lei, então nós seríamos ambos beneficiados. Sim. Começando da sociedade ao produtor do produto. Sem dúvida. E eu digo isso também, que os caminhoneiros, a não ser por uma fatalidade, nós nunca deixamos a nossa carga no meio do caminho. Uhum. Nós sempre cumprimos o nosso contrato de começo, meio e fim. Sim. E isso, ele serve inclusive para poder chamar a atenção realmente dos responsáveis, dos contratantes nossos, que nos ajude a pelo menos a concluir aquilo que já trabalhamos, aquilo que já ganhamos, e realmente se é que o caminhoneiro tem o seu direito e é que faça parte do contrato e que ele exista o contrato. Mas você colocou para mim, aonde eu queria que você falasse um pouquinho sobre CIOT. Tá. Dentro desse sistema. Tá legal. O CIOT, ele nada mais é do que um código que comprova que aquele pagamento de frete foi feito de acordo com a lei, com uma administradora de meio de pagamento intermediano. Então, voltando ao contrato de frete, na hora que a gente coloca essas informações no sistema, né, exigidas pela NTT, o sistema da Roadcard se comunica com a Agência Nacional de Transportes, ela gera um código e devolve esse código. Para que serve esse código? Para fiscalização. Então, se houver uma fiscalização, seja ela eletrônica ou física, com esse número de CIOT, você facilita a vida do fiscal. Então, o caminhoneiro mostra que houve o CIOT e que aquele pagamento foi feito dentro da lei e ele consegue seguir viagem. Então, o CIOT ele foi feito para isso, para ele comprovar como é mais ou menos a verbação eletrônica no caso do seguro, por exemplo, né? Então, ele é um código identificador daquela operação de transporte. E nós temos um número, vamos dizer assim, interessante ou necessário já, que está cumprindo? Não, muito boa pergunta. É assim, olha... eu costumo dizer que como vendedora é um cenário maravilhoso, porque a gente tem um oceano azul para conquistar. Olha, de todas as administradoras de meio de pagamento juntas, nós temos todas juntas 10% do mercado. Estima-se, fizemos pesquisas recentes, que tem 110 bilhões de volume de frete pagos durante um ano, né? E só 10 bi que a gente conseguiu até agora de volume anual. Desses 10 bi, que são 10% do mercado, a Roadcard tem 43% de market share, ela é líder, né? Agora, eu queria voltar, Norival, numa coisa que você falou antes. Poxa, Ana, tem empresas como a Roadcard que estão preocupadas com a lei e tudo, e acima de tudo, de fazer cumprir o direito, que seja exercido o direito do caminhoneiro. Existem outras que são carta-fretes travestidas. E como o Pancard pode ajudar o transportador nisso, dentro do próprio manifesto eletrônico,
seja no CIOT, seja no sistema. Eu vou falar como a gente ajuda o transportador e depois o que isso ajuda primeiro a empresa e depois o transportador, né, o autônomo. A empresa é muito simples, porque imagine o seguinte, dentro de uma transportadora ela teria que emitir o contrato de frete, ela teria que ter um processo de pagamento no banco que ela escolhesse, ela teria que verificar se o RNTRC do caminhoneiro está ativo, eu acho importante a gente depois explorar um pouco isso, ela teria que fazer uma série de processos. Quando ela contrata o sistema Pancard, ela consegue fazer esses 4, 5 processos num processo só. Então dá agilidade e, além disso, a gente garante que aquele caminhoneiro que ela está contratando, ele está realmente regularizado. É isso que é importante, Norival, a gente falar para o amigo caminhoneiro que com essa formalização que está vindo no segmento, que é muito importante para ele, né? Porque as coisas vão começar a acontecer. Por que tem 10% só que estão cumprindo? Porque a fiscalização no nosso país é uma fiscalização muito difícil. Isso é que o manifesto veio resolver. O manifesto ele vai reunir num documento todas as informações que são necessárias para que o governo entenda como funciona a circulação de cargas no Brasil e também possa fiscalizar. Quando as empresas começarem a ficar preocupadas com a fiscalização, porque agora não estamos falando só de uma Agência Nacional de Transportes, a gente está falando de uma preocupação fiscal, porque o manifesto é um documento fiscal, as transportadoras começam a prestar mais atenção. Então, agora, a partir isso já é lei, o manifesto já é lei, desde outubro de 2014. Por que agora é um momento importante? Porque a partir de outubro desse ano, se não tiver CIOT, se não tiver lá todas as informações que são pedidas para gerar o manifesto, ele não consegue gerar o manifesto. E se ele não gerar o manifesto, ele tá, a empresa transportadora ela está mexendo agora com o fisco. E ela, então, vai querer fazer. Para ela conseguir gerar, ela tem que ter o código CIOT. Portanto, ela vai começar a pagar o autônomo da maneira correta, porque senão ela vai ser penalizada do outro lado. Isso é que é o interessante nesse momento. Um minuto só, vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltando com o programa do transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando Ana Luísa Miranda, diretora comercial de marketing da Roadcard Soluções Integradas e Meios de Pagamento. Ele existe hoje, ele existe lá dentro da formatação, os campos onde você coloca manifesto, número de manifesto, RNTRC, essas coisas todas. Isso está sendo tudo feito eletronicamente? Exatamente. Isso já é eletrônico, mas ainda não está travando. O que vai começar a acontecer é que, assim, se essas informações não forem colocadas no sistema, a empresa transportadora ela não vai conseguir nem gerar. Então, ela vai travar. Então, ela tem que voltar um pouco e falar, opa, o que eu não estou cumprindo? Quais são as informações que eu não tenho? Aí ela vai começar a querer realmente andar dentro da lei. Aí nós estamos falando e que talvez nós esteja direcionando, dizendo que a empresa é a total irregular, é a total irresponsável por tudo isso. Eu queria que você colocasse. E para o caminhoneiro, o que sobra? O caminhoneiro, ele tem vantagens com tudo isso. A única coisa Mas se cumprir a lei. Isso, se cumprir a lei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, qual é a primeira preocupação que eu tenho para dar de recado para o caminhoneiro? Esteja sempre em dia com o seu RNTRC. Isso é a coisa mais importante, porque se ele não tem o RNTRC dele ativo, se ele não tem um veículo atrelado ao RNTRC dele, ele não precisa ser proprietário, mas ele precisa ter aquele veículo atrelado ao RNTRC dele. Porque se ele chega lá num cliente da Roadcard, que vai lá, ele vai receber Pancard, é ótimo para ele compra onde ele quiser, ele faz o que ele quiser. Só que ele está com o RNTRC inválido, né, com algum problema que está desatualizado, o meu cliente não vai conseguir contratá-lo, porque o meu sistema não vai deixar.
Porque se meu sistema deixar, esse meu cliente vai ser multado. Então, para o caminhoneiro poder ter todas as benesses da lei, para ele poder se beneficiar de tudo que está acontecendo para melhorar a vida dele, ele tem que ser o primeiro a cumprir a lei. Ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que fazer a parte dele. É por isso que às vezes eu sempre falo, o caminhoneiro também não é coitadinho. Ele também tem que ser responsável com a cadeia do transporte, porque ele é um profissional. Mas eu vou defender um pouco ele, porque eu acho assim que falta muita informação para o caminhoneiro, entendeu? Eu acho que eles não têm, muitas vezes, noção, né, que já existem as leis e as regulamentações para defendê-lo, né? Então, ele poderia ser um agente da lei, né, e ele acaba não sendo, muitas vezes, por não entender isso. Mas se ele não procurar, porque tem entidade que leva ao esclarecimento dos direitos dele. Sim. Agora, se ele não cobrar o direito dele, ninguém vai cobrar. É verdade. Porque se ele tem algo para receber de alguém e ele não fazer isso, não tem como outra pessoa ir receber para ele. Mas eu quero voltar um pouquinho, até porque nós começamos no começo do programa, onde eu te falei que nós estamos tendo muito problema com certas empresas ou certos cartões que está vinculado dentro do negócio e que o recebimento do frete no final às vezes não acontece ou nos dá trabalho para poder receber. Eu queria que você falasse qual é o diferencial do Pancard nisso. Tá. O grande diferencial do Pancard é que ele nasceu já com esse viés de ser desvinculado. Então, assim, o pagamento de frete ele é 100% livre. O pedágio é um outro bolso, né, dentro do mesmo cartão, você tem várias segmentações. Então, você paga o frete, você paga o pedágio e você paga o vale abastecimento. Então, vamos imaginar o seguinte, que o caminhoneiro saiu com frete, pedágio e abastecimento lá da transportadora. Mas ele não tem ainda tancagem, ele não quer ainda abastecer, não chegou ainda no posto que ele gosta de parar, onde dão uma toalha para ele, onde ele pode abastecer por um preço melhor, onde ele é bem tratado. Ele quer escolher o posto dele. Mas o problema dos postos, que tem muitos postos, que vai majorando os valores. Então, por isso que eu estou dizendo, a partir do momento que ele é livre, ele vai poder escolher o posto. Então, quando ele sai com o cartão Pancard na mão, ele é livre, porque ele fala assim, poxa, eu vou ter que abastecer naquele posto para poder liberar o meu dinheiro, porque, na verdade, o que eu quero é pagar uma conta, né? Com o Pancard, ele tem essa liberdade, porque primeiro ele vai lá e paga a conta dele, e na hora que ele precisar de um posto, ele vai escolher o posto que melhor vai atendê-lo. Esse que é o diferencial do Pancard. Então, ele recebe um cartão, Norival, que o transportador já tem que antecipar para ele 4 saques e 4 transferências, tá? Então, todas as transações que ele for fazer no cartão, que não sejam transações de compra, porque as transações de compra não tem custo nenhum, mas ele pode ter que sacar dinheiro. Sacar dinheiro tem custo, porque para o banco é caro realmente manter um caixa eletrônico, né? Aí fala assim, puxa, mas eu não quero sacar, ou eu vou fazer um saque só. Beleza, ele faz um saque, aquele saque foi pago pelo transportador junto com o frete. Então ele não tem despesa. Aí ele fala, eu quero transferir para uma conta corrente minha. Ele pega o telefone, liga para a central de atendimento do banco e transfere imediatamente para a conta dele. Então, ele tem total liberdade de fazer o que ele quer com o dinheiro que é dele, né? A verdade é que o mercado, durante muito tempo, trabalhou com o dinheiro do autônomo como se fosse da empresa. E não é. O dinheiro é dele, né? Então, é essa que é a quebra de paradigma. E você tem razão. Tem concorrentes meus que nasceram como carta frete eletrônica. E aí veio a lei e essas empresas tiveram que se adequar. Inclusive, o modelo de negócio delas, porque era muito focado em impostos. O que a Roadcard fez? Ela veio na contramão. Ela se inspirou na liberdade de escolha do caminhoneiro. Por isso que para a gente não tem problema nenhum a regulamentação. Muito pelo contrário, ela separa o joio do trigo. Mas só que o que acontece? Esses eles estão interpretando a lei a favor deles. Ele está sempre no devia. Ele não é na obrigatoriedade que ele tem que fazer aquilo. Porque a lei, ela foi feita para ser cumprida. Então não adianta eu querer fazer as minhas interpretações e dizendo eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, e não fazer e aplicar e deixar. O que o caminhoneiro tem que perceber? O caminhoneiro tem que perceber o seguinte, se ele está com um cartão frete, que está obrigando a ele a fazer algum tipo de negociação no posto, uma carta frete em forma de cartão. Vamos para mais um comercial. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida,
Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Basta um segundo para você desaparecer num acidente de trânsito. Mas na vida de quem fica, o vazio fica para sempre. Nestas festas juninas, vá e volte bem. Não use o celular ao dirigir. Governo Federal. Gostava tanto de você. Voltando com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando Ana Luísa Miranda, diretora comercial de marketing da Roadcard Soluções Integradas e Meios de Pagamento. Inclusive, existe uma consultoria, Deloitte, ela apontou que o trânsito em termos de financeiro dentro do nosso país, ele transitava em termos de 60 bilhões de frete. IBGE já falou que era 16. E nós estamos aí com a diferença de 44. Onde está esse dinheiro? Está na carta frete enganosa? Está nas diferenças dos ágios que nós estamos pagando? Onde que está isso? Eu digo mais, eu falei aqui no começo da entrevista que o número que eu tenho é 110 bi. Eu não quis colocar você nessa pesquisa, mas eu lembrei dos 100 e poucos. Uma empresa que nós contratamos, que se chama SDW, uma empresa renomada, que faz estudos para o banco, a gente partiu do faturamento das empresas transportadoras de carga no Brasil, ainda tiramos para fazer esse cálculo as empresas que são subcontratadas para poder ter um número bem conservador. Então, é isso que eu estou dizendo, são 110 bi de potencial de pagamento de frete contra 10 bi que está rodando dentro dos sistemas que estão dentro da lei, né? Então, todo esse advento que a gente está falando do manifesto eletrônico, de tudo isso, vai fazer isso acontecer. Agora, a formalização vai fazer esses dinheiros saírem dessas gavetas, desses caixas, desses lugares onde está esse dinheiro. Cadê esse dinheiro? Eu concordo com você. Então, essa foi a minha pergunta. Eu posso te garantir que comigo não está. Outra coisa. E qual é o diferencial? Você até colocou que tinha um percentual maior que o Pancard estava dentro, talvez no topo do Isso, nós somos líderes do mercado. Por que ele conseguiu chegar aos líderes do mercado? Pelo profissionalismo, pela eficiência ou pelo formato da diferença de um com o outro? Eu acho que a primeira coisa é que ele é a melhor opção para o caminhoneiro. Então, nós ganhamos um prêmio Top of Mind, que foi feito pela Truckpad na época, em que o caminhoneiro elegeu o Pancard como o melhor meio de pagamento de frete. Então, isso que é principal. Ele é o melhor meio de pagamento por dar essa liberdade de escolha que eu falei. Para o transportador, acredito que seja essa capacidade que a nossa empresa tem de mergulhar na operação de cada cliente e verificar nessa nossa prateleira de produtos, o que melhor vai atender a operação do cliente. Então, a gente não faz só um papel de ir lá em vender o sistema, né? A gente faz consultoria com o nosso cliente para ver que a aplicação do Pancard naquela empresa não vai travar a operação dela, muito pelo contrário, vai levar diferenciais competitivos, vai levar eficiência operacional, ajuda ele a trabalhar melhor o dinheiro dele, ele ter gestão. Porque imagina um cara que paga com carta frete ou com cheque, Norival. Você sabe quando o cheque vai cair na sua conta? Imagina que você dá um monte de cheque por mês. Quando que aquele cheque vai cair na sua conta? Você não sabe. Então, se a empresa é saudável com o dinheiro, o que ela tem que fazer? Ela tem que deixar o dinheiro disponível na conta, quando poderia estar tendo uma aplicação financeira melhor para o dinheiro. Então, ele começa a ter uma visão melhor do que ele vai receber, do que ele vai pagar, e aí ele consegue ter uma gestão financeira melhor do dinheiro da própria empresa. A Pancard tem um diferencial, ela antecipa alguma coisa? Diz para nós o que é isso. É o seguinte, a grande diferença, como eu disse, é que nós nascemos pensando na liberdade de escolha do caminhoneiro. Então, nossos clientes reclamavam muito, os transportadores, as empresas transportadoras, elas reclamavam muito que a gente demorou muito para pôr no ar um vale-abastecimento. Por que a gente demorou? Porque, primeiro, a gente queria cumprir a lei 100%. Só que como é que eu cumpro a lei 100%, mas, ao mesmo tempo, como é que vai ser a minha relação com o posto? O que a gente fez? A gente falou o seguinte, olha, eu não quero ganhar dinheiro em cima do dinheiro que o posto ganha ou em cima do dinheiro do caminhoneiro. O meu dinheiro é o meu serviço que eu já cobro do contratante. Tá? Então, o que acontece? Enquanto outras empresas imitam a carta frete e pagam um posto em D+7, em D+10 e acabam ficando brincando com o dinheiro do posto, o Pancard ele paga em D+1. Ele paga no dia seguinte, igual cartão de débito.
Qual é o meu contrato com o posto? Olha, eu vou te pagar à vista, mas você vai dar preço à vista para o caminhoneiro. Então, esse é o nosso contrato com o posto, né? De maneira que quando o caminhoneiro ele vai num posto da rede Parada Certa, que é a rede que a gente vai credenciando, que é uma rede que é pequena, porque ela é uma rede escolhida pelos meus próprios clientes. Onde você é bem atendido, e aí eu vou lá e vejo que se o cara... É Livre Brasil? Mas ela vai assim, o cliente, eu tenho um cliente empresa de transporte que ele seleciona uma rota, eu olho na minha malha já na rede se eu tenho, ou ele fala a preferência dele de posto, a gente vai lá e cadastra aquele posto. Né? O nosso trabalho, o nosso papel, por que a gente está trabalhando então com o Vale Abastecimento? Porque eu quero dar uma solução perfeita para a empresa transportadora e para o caminhoneiro. Por que ela é boa para o caminhoneiro? Porque se eu recebia 1.000 de frete e agora eu vou receber 700, 800 de frete e 200 de Vale Abastecimento, né, a minha carga tributária ela vai incidir, ela vai ser calculada em cima só do frete e não do abastecimento. Então, é uma vantagem para o caminhoneiro, desde que esse dinheiro para ele de Vale Abastecimento não seja uma dor de cabeça para ele. Que ele pode chegar num posto, ele vai lá, digita a senha dele, vê quanto que ele tem de dinheiro, vai lá e deposita e é à vista. Ele não tem que ficar negociando com o posto. O trabalho dele é transportar, não é negociar. O caminhoneiro, eu vejo em muitos, converso com tantos eles, para você ter noção, eu atendo mais de 3.500 caminhoneiros na sede por mês. E tenho a liberdade de estar conversando com eles. E dentro da avaliação deles, muitos deles ainda estão longe da avaliação, da contratação, de querer o cartão, de querer fazer isso. Você diria isso é por quê? Por causa do caminhoneiro e a NTT, onde ela entra nessa história para poder nos ajudar? Eu acho que o caminhoneiro, para ele não querer o cartão Pancard, não posso falar de todos, mas para o caminhoneiro não querer o cartão Pancard é porque ele não conhece. Se ele conhecer, eu asseguro que ele vai gostar. Por quê? É um cartão que ele não paga nada para consumir. Como eu disse, ele pode transferir o dinheiro dele para uma conta de mesma titularidade. Ele pode ter cartão adicional para a família dele. Ele começa, sendo formalizado, ele começa a poder comprovar a renda e ajudar ele a trocar de caminhão. Quer dizer, ele só tem benefícios. Amanhã o banco pode olhar para ele, já entender quanto ele ganha por mês e liberar limite de crédito para ele, por exemplo. Então, eu acredito, Norival, só para concluir, que assim, hoje o caminhoneiro, quando ele é contra, é porque a carta frete faz os caras que ganham dinheiro com a carta frete fazem propaganda negativa dos cartões, né, do cartão Pancard. Por quê? Porque eles saíram do jogo. Eles saíram do jogo e aí ele começa a mentir para o caminhoneiro que o cartão Pancard ele tem custos para ele, que é um cartão de crédito, que o cara continua sendo refém. E não é verdade. Mas nós temos cartão aí, eu tenho comprovações disso, que cada vez que o caminhoneiro vai usar lá, ele usa ele R$4,90, 7 alguma coisa. E isso, o próprio sistema, ele está separando, distanciando o caminhoneiro do próprio uso, da aplicabilidade do negócio e do cumprimento da lei. Por isso que eu te perguntei, do caminhoneiro e a NTT? Aonde ela entra nisso? A NTT regulamentou, né, a lei, então a regulamentação hoje ela está indo de encontro às necessidades tanto das empresas transportadoras quanto do caminhoneiro, né? O que a NTT agora está tentando fazer, junto com as outras entidades, é viabilizar a fiscalização. Que isso vai fazer acontecer. Você acredita no Canal Verde que está vindo aí? Que é o chip, junto com a Cineave, que é aquilo ali, que pelo menos vai ser o fiscalizador de tudo? Eu acredito. Olha, eu trabalho com isso desde 2003, desde que a gente lançou o primeiro cartão Pancard. E eu lembro que em 2003 eu dizia, olha, eu acho que o caminhoneiro vai fazer a venda reversa. Na hora que ele começar a ver que o Pancard é bom para ele vai me ajudar a vender na transportadora, porque ele vai preferir trabalhar para as transportadoras que têm um Pancard, né? E eu acho que tudo isso que está acontecendo, né, está vindo para formalizar. Então, e para conhecer. O fato de você colocar o tag, o chip, para ter essa noção, né, real, né, a gente realmente começar a ter números no nosso segmento da carga, como ela é circulada, como se comporta, isso tudo vai ser bom para todo mundo se a gente souber usar essas informações. Também não adianta gerar informação e as entidades, né, ou nós que trabalhamos com isso, não usufruirmos dessas informações para melhorar os negócios, os produtos, os serviços e a relação com o caminhoneiro. Eu sou otimista. Eu vou te dizer, de 2003 para hoje, melhorou
muito, né? Melhorou muito. Você imagina que quando a gente foi para o mercado com esse cartão, nem a gente entendia o que o mercado queria. Então, ao longo desse tempo, a gente teve que ir indo atrás e melhorando muito o produto, porque ele não atendia a necessidade do caminhoneiro no começo. Não atendia. Hoje ele atende. Mas aí entra, Ana, vamos dizer assim, o que acho que nós estamos fazendo, inclusive agora, é levando a divulgação, levando o nome das melhores. E eu tenho a liberdade para poder dizer que eu tenho o meu respeito por todas, mas eu procuro trabalhar no cumprimento da lei. E com o cumprimento da lei, aquele que mais cumpre a lei, ele pode não ser bom, mas se ele estiver cumprindo a lei, eu vou estar apoiando e levando isso ao conhecimento do caminhoneiro. E como parecia que o nosso programa era grande, ele chegou ao fim e eu vou te liberar as câmeras para você deixar suas considerações finais e fazer o convite ao caminhoneiro a usar o pancarte. As câmeras são suas. Amigo caminhoneiro, você que já tem o Pancard, eu vou aproveitar esse momento que o Norival está me dando aqui generosamente para dizer para vocês baixarem um aplicativo Pancard Caminhoneiro. Porque esse aplicativo, Norival, ele consegue ver os lançamentos que foram feitos, o código CIOT. Então ele não tem que ficar perguntando para a transportadora se o dinheiro entrou na conta dele ou não, se entrou no cartão ou não. Ele tem essa informação ali. Agora o nosso parceiro Pancard também colocou o telerisco. Então, a gente está fazendo esse lançamento do telerisco dentro do aplicativo Pancard para ajudar o caminhoneiro a enviar a documentação dele, se manter com o cadastro ativo, porque o cadastro ativo no telerisco coloca ele podendo carregar em mais de 5.000 terminais pelo Brasil. Então, e a gente quer que esse canal seja um canal de comunicação, então colocar notícias para ele, tirar esse tipo de dúvida, né? Eu estou trabalhando muito agora em melhorar nosso canal de Facebook, para tentar conversar mais com o caminhoneiro. A gente vai colocar no ar um site novo também, onde o cliente vai escolher se ele é um contratante ou se ele é o caminhoneiro. Então vai ter a informação para acesso ao caminhoneiro, para entender no detalhe tudo isso que a gente está conversando aqui. Então o meu compromisso com o caminhoneiro a gente vai levar informação para você e o compromisso da Roadcard é levar facilidade para a sua vida. É claro, nós fazemos negócio, nós queremos ganhar dinheiro com isso, mas de uma maneira que faça você ganhar mais dinheiro, que faça o transportador ganhar mais dinheiro, que faça o posto trabalhar como posto de abastecimento e não como banco, né? Como acontece com a carta frete hoje. E exatamente isso que nós estamos tentando fazer é levar aos nossos ouvintes, aos nossos caminhoneiros, o conhecimento daquele que tenta fazer, daquele que procura fazer e daquele que faz. Então, nós temos que colocar, ela falou muito na prateleira, então vamos olhar na prateleira realmente aquilo que é necessário para nós estarmos usando. E para você, caminhoneiro, fica aí mais um programa para que você possa assistir e levar contigo e entender, e ter por obrigação, tudo aquilo que for seu direito, reivindique. Vá à sua entidade, vai a qualquer lugar, estamos à disposição a isso. O nosso boa noite. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.